Gostaria de que vocês abrissem aí no livro de Filipenses. Primeiro eu vou ler o versículo 20 e o 21. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Agora, a partir do 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Glória a Deus. Diga amém, igreja. Amém. Aleluia. Que a tua graça esteja sobre minha vida, Deus, e que a tua graça esteja sobre a tua igreja. No anunciar e no ouvir, tanto em um como o outro, o teu Espírito Santo é bem-vindo para iluminar e nos ungir, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero confessar a vocês que Epafrodite me perturbou essa semana. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 11, você vê a galeria dos heróis da fé. O coração da gente fica extasiado, cheio de graça. Mas às vezes, olhando para a galeria da fé, um coração pode ficar frustrado, decepcionado consigo mesmo. Porque aqueles grandes heróis podem causar grandes reboliços e grandes frustrações. Depende de quem está lendo. E depende do que a pessoa que está lendo está vivendo. Porque vendo feitos de grandes homens, nos alegramos por eles e nos entristecemos por nós que não fazemos. Ou nos alegramos porque estamos na mesma caminhada, nos mesmos passos. Estamos tentando nos achegar àquilo que Deus estabeleceu para nós. Por que é que Epafrodito, então, perturbou a minha alma? Ele nem está lá na galeria dos grandes heróis da fé. Mas a sua vida mexeu com a minha vida. E quando eu fui estudar Epafroditas, eu me senti o menor de todos os servos de Deus. De tão grande caráter que eu conheci e vi e me envolvi. Apesar da raiz etimológica do nome Epafrodito, vem de Afrodite, né, pastor? Né? Ele conquista sua primeira vitória não sendo seguidor de Afrodite, não sendo mais um escravo de Afrodite. Às vezes recebemos alguns nomes, né? Como o nome da Mara, né, Mara? Águas amargas. A etimologia de Mara é águas amargas. Mas ela venceu a etimologia do nome dela. Mesmo chamando Mara,
Deus a tornou em água doce. De vez em quando, né, mano? Como todos nós, né? Muitas vezes amargos, mas algumas vezes doces também. Faz parte da nossa vida, como o grito, né, Elton? O quê? Né? Acontece essas coisas na vida da gente. Não importa a raiz dos nossos nomes, muitas vezes. Importa o que Deus faz no coração. O que Deus trabalha na alma de um ser humano para transformá-lo à sua imagem e à sua semelhança. E foi a primeira coisa que eu vi em Epafrodito, Deus transformando este homem à sua imagem e semelhança. Deus estabelecendo um caráter íntegro nesse homem chamado Epafrodito. Talvez se eu perguntar aqui, não vou perguntar, mas talvez se eu perguntar aqui, quem conhece a vida de Epafrodito, pouquíssimos iriam levantar a mão. Pouquíssimos. Ou se eu perguntasse para vocês sobre os heróis de Romanos capítulo 16, pouquíssimos também iriam levantar a mão. Mas quando Epafrodito começou a me perturbar, eu me inclinei diante de Deus e eu disse: Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me dê a graça necessária de que, como pastor de ovelhas, eu possa ser sincero, eu possa ser benigno, eu possa ser cheio de compaixão e de misericórdia, e eu possa ser verdadeiro para com todas as pessoas que estão diante de mim. Me dê graça, Senhor, me dê graça. E me dê graça enquanto eu falar agora para a tua igreja, para que esta palavra caia em bom solo, e esta palavra possa frutificar, crescer, para a glória do teu nome, ó Deus. Aleluia. É bom informar a igreja que Epafrodito não era um homem da ralé. Socialmente, era um homem bem de vida. Eu poderia até dizer que ele era um homem rico. Um homem rico, bem sucedido. Quando este homem rico se encontrou com Deus, a sua riqueza não era mais dona do seu coração. O status que ele tinha na sociedade não era a coisa mais importante na sua vida. Epafrodito aprendeu uma das maiores lições que um crente deve aprender: ser servo, ser cooperador no Evangelho. Muitos disputam cargos, e hoje a igreja brasileira é um amontoado de pessoas disputando cargos. Pastores, líderes, diáconos, evangelistas. Disputas de poder dentro da igreja marcam e registram o que está acontecendo neste nosso século presente. Mas independente daquilo que uma pessoa pode ser chamada, o melhor de todos os cargos é o cargo de servo, de cooperador no Evangelho de Jesus Cristo. E ele aprendeu a ser cooperador, aprendeu a ser servo. E para se aprender a ser servo e a ser cooperador, nós precisamos nos destituir de nós mesmos. Nós precisamos
nos destituir das nossas próprias vontades, dos nossos próprios anseios, dos nossos próprios sonhos. E isso não é uma coisa muito fácil, porque a vida nos impõe desafios, objetivos a serem atingidos. Mas Cristo também nos impõe desafios e nos impõe objetivos a serem conquistados. E de repente, nós estamos assim, lutando dentro do nosso coração. Eu vou atender os desafios e objetivos que Deus estabeleceu para mim? Ou vou correr para os objetivos e desafios que o meu coração me pede nesta vida? Este homem de Deus decidiu que servir a Deus seria mais importante do que todas as coisas que ele poderia fazer na sua vida. Não se esqueça, ele é um homem rico, de posses. Fica mais difícil ainda. A igreja de Filipos resolveu mandar uma oferta ao apóstolo Paulo, que não estava entre eles. E ela escolheu este homem, Epafrodito. Epafrodito foi escolhido para suprir as necessidades de Paulo. Paulo diz no versículo 19 que queria mandar Timóteo e enaltece o caráter de Timóteo. E Paulo diz uma coisa importante quando ele está falando de Timóteo: todos buscam o que é seu e não propriamente o que é de Cristo. Depois de Timóteo veio a lembrança de Paulo, Epafrodito. É um homem que não busca os seus interesses, mas busca os interesses de Cristo. Então é esse o escolhido. É esse o que vai dar frutos. É esse o que vai exaltar o nome de Cristo. Aquele que não busca o que é propriamente seu, mas aquele que busca o que é de Cristo. E a primeira grande virtude, a segunda grande virtude de Epafrodito, além de ser servo e cooperador, é ter o desprendimento da sua própria vida. Ele se desprendeu, deixou tudo, largou tudo para fazer aquilo que estava no centro da vontade de Deus. Aleluia! Um coração desprendido, um coração que não está amarrado com cordas deste mundo e com correntes deste mundo. O seu trabalho, o seu serviço vai subir sempre com aroma suave até o trono do Deus bendito. Aleluia! Não é como o trabalho daquele que está acorrentado com as coisas deste mundo e ao mesmo tempo tenta oferecer a Deus alguma coisa. O coração desprendido e liberto de toda a glória do mundo é o que faz a glória de Deus descer sobre a terra e descer sobre os homens que Ele mesmo criou. Aleluia! Epafrodito, ele deixa tudo e vai ao encontro de Paulo. Mas o que acontece? Paulo diz que ele é irmão, que ele é cooperador e é companheiro de lutas. E por outro lado, foi o mensageiro que foi enviado para auxiliar Paulo nas suas necessidades. Quando esse irmão, este cooperador, este companheiro de lutas,
chegou até Paulo, aconteceu algo inesperado. Como nós a cantamos aqui e o Elton falou. Coisas inesperadas acontecem muitas vezes nas nossas vidas. Parece que está indo tudo bem, tudo tranquilo, tudo certinho, e de repente, uma coisa inesperada. Às vezes as coisas inesperadas são algo que vencemos facilmente. Outras, exige-se um pouco mais de oração. E outras, oração e jejum por muito tempo. De tão gigantescas que se formam diante de nós. Não é assim, Vidal? Você já não viveu isso? Quem aqui já não viveu uma situação inesperada, que sangrou o coração, que derramou lágrimas? Hoje, o Anderson está aqui, mas o Gabrielzinho está lá, doente. De novo, outra vez. E parece que esse ciclo não vai terminar nunca. Amanhã o pastor Rogério tem uma entrevista, né, pastor? Irmãos, orem por esse homem. Levanta a mão para ele lá, fala, vai dar tudo certo, irmão. Fala. Pelo amor de Deus, esses tempos atrás estava a Márcia e o Cleiton, né? Na dificuldade, sem emprego. Situações inesperadas acontecem quase que todos os dias na nossa vida. E este homem que tinha deixado tudo para auxiliar Paulo, e Paulo tinha a alegria de dizer, é meu irmão. Diga aí para a pessoa que está aí do seu lado, você é meu irmão, minha irmã. O que Paulo diz também aí? O cooperador. Diga para o seu irmão, você é cooperador? De verdade. De verdade, olha, não pode mentir. Mas tem algo que esse irmão que está do teu lado é, com certeza. É companheiro de luta. Nós somos companheiros de luta, né, Juliana? Quando me falta força, você me ajuda. Quando falta força em mim, o Anderson me ajuda. Quando falta força no Gustavo, o pastor ajuda. Não é, Gustavo? Não é assim, Mateus? Companheiro de lutas. Mas o que acontece? Epafrodito, ele vai ajudar Paulo, ele se associa à obra de pregação. Ele não fica parado, ele não leva só oferta, ele está trabalhando. Ele está trabalhando para a salvação de vidas. Ele está pregando o evangelho do reino. Ele se une a esta grande luta que é salvar os homens para Deus. E essa grande luta, há grandes desafios. Lutamos contra o inferno, lutamos contra Satanás, lutamos contra os homens que odeiam Deus, lutamos contra todas as circunstâncias adversas. É uma luta grenhida, é uma luta que nos tira o fôlego muitas vezes. E quantas vezes nós temos que estar cara a cara com o diabo? Quando nas caladas da noite ele entra por dentro das nossas casas, tentando nos sufocar e tentando nos matar. Nesta luta feroz que ele tem de acabar com todas as famílias. Lutas. Então tomamos a palavra do Senhor, porque ela é a espada do Espírito. E através desta palavra nós vencemos o diabo. Não foi assim que João escreveu para os jovens: sois fortes e a palavra de Deus está em vós. É a nossa vitória. Aleluia. Não poucos dos servos de Deus adoeceram por causa desta luta. Não poucos
ficaram ineptos por algum tempo depois de uma luta como esta. O que acontece com Epafrodito? O servo, o cooperador, aquele que tem o coração desprendido de todas as coisas, adoeceu mortalmente. Olha só que interessante. Ele está na sua casa, ele está bem, tudo vai bem, né? A igreja se reúne, nós precisamos mandar uma oferta para Paulo. Quem é que pode ir? Quem vai? Eu vou. E a história secular diz que ele, como era um homem de posses, ainda acrescentou à oferta uma oferta pessoal a Paulo. Eu vou. Então ele sai do comodismo, do conforto da sua casa, dos seus, da sua igreja. Não é confortável estar aqui, irmão? Que gostoso servir a Deus, né? Quando a gente está na casa do Senhor, canta, o irmão está do lado, a gente abraça, a gente sorri. Olha que coisa gostosa. Ele deixou para trás tudo que ele amava, tudo que ele mais prezava, para assistir um homem de Deus. Irmãos. Um homem. E chegando lá, nesta luta, juntos, diz a palavra que ele adoeceu mortalmente. O que é adoecer mortalmente? Seria ter um câncer hoje? Não é a doença que mais mata no mundo hoje? É o câncer. Digamos que ele, nesta viagem para estabelecer a sua servidão com Cristo, para estabelecer o quanto ele amava Cristo, ele adoece mortalmente, como que um câncer na sua vida. Imagine Paulo, as pessoas que estão ao redor, aquele homem ali, que veio para suprir a necessidade, o servo, o companheiro de lutas, o cooperador, o homem que ama, o desprendido, à beira da morte. Essa história, irmãos, é tão diferente do que nós ouvimos do Evangelho hoje. É tão diferente de tudo que nós ouvimos, de todo o neopentecostalismo que está diante de nós. Dá-nos a tua graça de poder entender as bases do teu Evangelho, Pai, a começar em mim, que nós possamos refletir o que realmente é o Evangelho, o que realmente importa dentro do Evangelho de Cristo. Mas aqueles homens que estavam ali, além de toda a luta que já tinham que lutar por Epafrodito. No versículo 27, quando a palavra diz que ele adoeceu mortalmente, Paulo diz: Deus, porém, aleluia, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aleluia. Querido, você pode viver a maior ferida, você pode viver a maior de todas as dores, mas como nós cantamos aqui hoje, Deus é bom, Deus continua sendo Deus, e Ele é bom
bom, aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Deus. E eu fico aqui a imaginar aquele apóstolo de Deus, com aquele servo, oh, na angústia e no clamor do seu coração. Tenha misericórdia, oh meu Deus. Às vezes, quando não trabalhamos para o Senhor, parece que as coisas fluem mais. Mas quando entramos no campo para trabalhar, o bombardeio é terrível. As forças ocultas se levantam contra nós e nos procuram minar a vida e a fé. Mas neste transe de Epafrodito, Deus se compadeceu dele. Este é o meu servo, este é o meu filho, este é meu cooperador, esse é aquele que se desprendeu de tudo, e Deus desceu e tocou na ferida mortal e tirou-a do corpo de Epafrodito, aleluia. Deus se compadece de todos aqueles que o buscam de verdade. Deus se compadece de todos aqueles que se desprendem de verdade. Deus se compadece de todos aqueles que o amam de verdade. Aleluia. E é isso que ele fez com Epafrodito. E é isso que ele fez com Paulo. Para que aqueles crentes não tivessem tristeza por tristeza. Tristeza em cima de tristeza. Deus curou Epafrodito. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E esse é o terceiro aspecto que eu gostaria de dizer de Epafrodito. Um homem que amou a Deus acima de todas as coisas. O servo, o cooperador. Aquele que se desprendeu, porque amava a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Então, a igreja ficou sabendo que ele estava doente. A igreja ficou sofrendo lá. E quando ele se recuperou, Paulo enviou imediatamente. Porque ele desejava ver os seus, ele estava com saudade dos seus, estava com saudade da sua família, estava com saudade da sua igreja. E então Paulo rapidamente o devolveu para o seu seio, para o seu lar, para as suas origens. Mas Paulo manda uma carta junto. E ele diz, antes no versículo 28, eu tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Versículo 29, Paulo diz assim: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Aleluia. Honrai a homens como esse. Honrai a homens como esse. O perfil do servo de Deus está nele. Está sobre ele. Se você, se eu, se nós olharmos para as nossas vidas agora e fazer a seguinte pergunta: mereço eu honra de alguém pelo que sou e pelo que faço?
Mereço eu honra de alguém por aquilo que sou em Cristo? Por aquilo que sou em Deus? Tenho eu dado esse testemunho de Cristo como servo, como cooperador? Recebei este homem com honras. Aí Paulo diz o porquê. Visto que por causa da obra de Cristo, veja bem, irmãos, isso é importante. Por causa da obra de, fala comigo, por causa da obra de Cristo. Não foi tribulação do mundo. Por causa da obra de Cristo. Chegou ele às portas da morte e se dispor a dar a própria vida, aleluia, para suprir a nossa carência de socorro para comigo, aleluia. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é grande demais para mim. Eu vou ser sincero para vocês. Isso é muito grande para mim e eu peço perdão a Deus. Sem hipocrisia nenhuma, irmãos. Não pense que eu estou fazendo aqui jogo de palavras, não. Eu estou falando do que é o meu coração, do que eu sou como pastor. Isso aqui é grande demais para mim. Estar disposto a dar a própria vida por um irmão que seja, por causa da obra de Cristo. Porque quando Paulo fala com Timóteo, ele diz, todos buscam, fala a respeito de Timóteo, ele fala, todos buscam o que é propriamente seu, e não o que é de Cristo. Não o que é de Cristo. Mas agora, ele fala a respeito de Epafrodito. Ele não teve medo nem da própria morte para suprir as minhas necessidades. Ele foi além da imaginação. Ele foi além da sensibilidade humana. Ele foi além dos sentimentos humanos. Foi além daquilo tudo que nós vivemos ou pensamos de ser crente. Porque pregar, falar, cantar é confortável. Mas dar a própria vida por um irmão é coisa da obra de Cristo. É desprendimento total do coração. Certa vez nós estávamos aqui na igreja, e eu vou falar isso porque foi público. Eu acho que foi numa reunião de oração, não me lembro, ou no estudo bíblico, acho que foi no estudo bíblico. Eu perguntei para uma irmã, perguntei para vários irmãos, né? Você teria coragem de dar a sua vida? Você daria a sua vida por esse irmão? Eu me lembro de uma irmã que estava aqui na igreja, e eu falei para ela assim, você, irmã, daria a sua vida por Rodrigo? Não sei se o Rodrigo vai se lembrar disso. Daria a sua vida pelo Rodrigo? Ela olhou para mim assim, sinceramente, pastor, não daria. Aí você fala, pô, misericórdia! Misericórdia! Não. Ela foi sincera. Ela olhou para o coração dela e falou assim, eu não tenho esse cacife. Eu não tenho esse entendimento. Eu não tenho essa percepção. Imagina. Parece que nos amamos. Parece que nos gostamos. Parece que nos entendemos. Mas basta responder sinceramente. Você daria a sua vida pelo seu pastor? Você
daria de verdade a sua vida por quem está do teu lado? E aquela mulher, naquela noite de estudo bíblico, me fez refletir no evangelho que eu vivia, no evangelho que eu entendia ser correto, no evangelho que para mim estava em excelência. E eu percebi que o meu coração me condenava no próprio evangelho que eu confessava. Enganado estava. Porque se eu não sou capaz de dar a minha vida por um irmão, eu não sou digno do reino dos céus. Se eu não sou capaz de perdoar os que me ofendem, eu não sou digno do reino dos céus. Se eu não sou capaz de amar a Deus acima de todas as coisas, eu não sou digno do reino dos céus. Então, quando Paulo tem essa expressão, recebei-o com honra, porque aqui está um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente em Cristo Jesus, o Senhor. E é fácil a gente ver nas nossas próprias entrelinhas. Quinta-feira estávamos lá na irmã Terezinha, orando na campanha de oração. E o nosso público é de 4, 5 pessoas por quinta-feira. E de repente começou a chegar um monte de gente por causa da campanha de oração. E eu cheguei para ela, os irmãos que estavam lá sabem disso. E a irmã Terezinha, está feliz? Eu estou muito. E ela chorou. Ela chorou, irmãos, porque a igreja estava com ela, porque ela se sentiu abraçada pela igreja, ela se sentiu amada pela igreja naquele momento. Ela disse: eu pensei que ia vir só aquele pouquinho de novo. Oh, que festa na minha casa! E eu fico me perguntando, será que eu teria coragem de morrer para suprir as necessidades da irmã Terezinha? Será que eu teria coragem de morrer para suprir as necessidades da irmã Débora? Talvez essa fosse mais fácil para mim, porque é minha mãe. Mas diante da morte, será que eu teria coragem de suprir as necessidades de uma pessoa como a dona Lourdes? E eu continuo encontrando no meu próprio coração grandes interrogações. Porque eu não sei se eu seria capaz. Parece-me que sim. Eu penso que sim. Será que eu teria coragem hoje de olhar para a Ingrid, para o Alex, para o Cleiton e dizer: para que o evangelho se complete na vida de vocês, eu estou disposto a morrer? Porque então eu teria que ser de verdade um servo. Eu teria que ser de verdade um cooperador. Eu teria que ser de verdade aquele que se desprende de tudo. E eu teria que ser de verdade aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. Que não vive baseado naquilo que sai da boca
mas nos fundamentos de ações concretas, que levem as pessoas a Cristo, que suprem as necessidades por Cristo, e que vivam a sua vida, procurando o bem maior das pessoas que nós pensamos que amamos. Então, por isso que Epafrodito me perturbou essa semana, porque ele se dispôs a dar a própria vida, chegou às portas da morte, para suprir a carência de socorro para com o apóstolo Paulo. Este mesmo apóstolo, que olhando para Israel, disse no seu coração, não apenas no seu coração, mas anunciou a eles: eu estou em aperto, porque eu tenho um grande desejo de estar com o Senhor e queria ir para o Senhor. Mas eu olho para vocês e eu vejo que é mais necessário eu ficar na carne. Na carne significa estar entre vós. Eu sei que ir para o céu e estar com Ele é infinitamente maior e melhor. Mas por causa de vocês, eu prefiro ficar. Irmãos, pensou que é isso? Eu prefiro ficar por causa de vocês, para que possamos juntos nos fortalecer, sermos companheiros, nos edificarmos mutuamente. E ele disse: e eu sei que ficarei. Em outras palavras, Epafrodito vive o que Paulo já está vivendo na sua vida. Por algum tempo, Paulo acha melhor ele estar entre os irmãos do que ir para a glória, que era muito melhor, para que os irmãos que estão diante dele sejam edificados e fortalecidos no evangelho do reino. E assim como Paulo, sofredor de naufrágios, de frio, de fome, de açoites, de ladrões, de falsos irmãos, continuou firme a sua carreira de servo e cooperador. Foi isso que ele transmitiu para Epafrodito. E foi isso que Epafrodito recebeu e aplicou na sua vida. Que Deus nos faça servos, que Deus nos faça cooperadores, que Deus faça a igreja voltar ao evangelho da paz, ao evangelho do reino, ao evangelho que não promete riquezas, ao evangelho que não promete conforto, ao evangelho abençoador de Deus, que sim supre todas as nossas necessidades, mas ao evangelho de lutas, grenhidas, ferrenhas, ao evangelho de cruz, de sangue, ao evangelho que salva e que liberta as pessoas somente através da cruz de Cristo. Que Deus interfira no caminhar desta igreja. Senhor, como pastor nesta igreja, constituído por Ti mesmo, porque eu nada sou, no meu ministério, Senhor, Tu tens plena liberdade de interferir, para que depois que eu pregue o evangelho a muitos, eu mesmo venha ficar de fora, como disse Paulo.
por não entender o que é o Evangelho e não fazer do Evangelho a minha maior bandeira. Interfira na minha vida, Senhor. Interfira no meu ministério, sim, ó Deus. Me dirige por caminhos de vitória, por caminhos de verdade. E não me deixe ser enganado. Não me deixe ser enganado por palavras persuasivas, que na verdade me levam para longe da tua palavra e que me levam para longe da oração. Que eu esteja no âmago do meu coração, disposto a dar a minha própria vida por qualquer ovelha que está aqui. Dura é, Senhor, dura é esta afirmação, mas é o que eu sei que o teu Espírito quer de mim, como pastor de ovelhas. Que a tua graça esteja sobre nós, e que teu Espírito esteja sobre nós, em nome de Jesus.